A paz do Senhor Jesus, minha gente, a todos vocês. Hoje nós vamos fazer o vídeo número 5 a respeito do Espírito Santo. Há muita coisa para se falar, há muita coisa para se aprender, há muita coisa para tirar as dúvidas a respeito do Espírito Santo que as pessoas leigas têm no seu coração, né? A maioria das pessoas conhecem outros espíritos, né? Diversos espíritos, mas o Espírito Santo a pessoa não conhece. E nós não éramos diferentes, nós também, até que nós conhecemos o Espírito Santo. Fomos para a igreja cristã evangélica, como eu já contei no vídeo 1, 2, 3 e 4, né? Venho contando como foi o meu começo, a minha história. Durante muitos anos eu pertencia a uma igreja e depois alguma coisa tocava meu coração e eu senti vontade de mudar de igreja, né? E uma amiga me convidou para conhecer a igreja dela e eu fui. E uma igreja maravilhosa, né, onde eu fiquei ali durante 7 anos. O meu filho, quando nós fomos lá, ele era pequeno, ainda não tinha talvez 1 ano de idade. E ali nós ficamos durante 7 anos. E foi maravilhosa, né? Um povo maravilhoso. Eu conheci algo diferente, diferenciado. Uma igreja que ensinava a Bíblia Sagrada. E eu já tinha lido muitas vezes a Bíblia Sagrada, mas sem entendimento, né? E ali era uma aula mesmo da Bíblia Sagrada. E nessa igreja aconteceu algo assim maravilhoso, inacreditável. Eu na época não entendia, minha gente. Eu fui entender depois, mas eu fui sendo levada pelos acontecimentos. Hoje eu sei que era o Espírito Santo me guiando, né? Mas naquela época eu não sabia. A igreja começou um projeto muito bonito com as crianças da favela. Foi um projeto feito em parceria com a prefeitura lá em São Paulo, no bairro que eu morava, no Ipiranga. E esse projeto era o dia todo. As crianças que estudavam no período da tarde iam lá para a igreja no período da manhã, logo cedo, não estavam estudando, recebendo um reforço escolar, elas ficavam comigo conversando. Eu comecei Deus a me dar ideias do que fazer com as crianças, desenho, diálogo, oração, né? Nós orávamos porque tudo isso era feito no pátio da igreja, nas salas que tinha no pátio da igreja. Não era uma igreja grande, mas a impressão que eu tenho é que Deus ampliava a igreja, porque dava para ter várias coisas para se fazer com eles. Não eram crianças muito pequenas, eram crianças que já estavam terceiro, quarto ano primário, né? Por aí, nessa idade, variava entre, vamos dizer, 9 a 14 anos, tá? Então, as crianças que estudavam à tarde ficavam de manhã ali, depois iam para a escola. E as crianças que voltavam da escola, elas já iam direto lá para a igreja, para esse projeto que nós tínhamos, né, que já estava em pleno funcionamento. E lá também elas chegavam, almoçavam, tomavam um lanche da tarde, jantavam e depois é que eram levadas para suas casas no final da tarde. Um projeto que deu muito certo, foi muito maravilhoso, né? Havia um reforço escolar ali e as crianças começaram a se desenvolver cada vez mais. E eu fazia parte de recreação. E depois nós estávamos perto da Semana Santa, né? Logo dali um mês nós íamos ter a Semana Santa. E eu tive a ideia de fazer um teatro com as crianças para apresentarem na igreja, né? Falei com o pastor era uma pessoa maravilhosa e com uma cabeça, né, muito evoluída, né, que
que realmente participava de tudo da igreja. E dali com as crianças também, com o projeto, ele estava sempre presente. E ele concordou, falou sim, vamos fazer, né? Faça assim. E eu comecei então a desenvolver o projeto como? Nós íamos representar no dia, um dia na igreja, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, não a crucificação, mas desde que o Senhor foi preso, e o caminho do Senhor no Gólgota, né? Até o Gólgota. Porque não dava para fazer muita coisa, dar um texto muito longo para as crianças, porque o tempo era curto. Mas a coisa desenvolveu de tal maneira, Deus abençoou tanto esse projeto, que aí começaram a aparecer as roupas, porque precisavam fazer as roupas, né, para as crianças se apresentarem. E a gente começou a fazer, umas levaram para casa, as mães ajudaram e começaram a ensaiar como seria, né? Então, um dos meninos que foi escolhido para fazer o papel de Jesus, ele era um rapaz já de 14 anos, de olhos azuis, parecia o Jesus do cinema mesmo, né? Que a gente conhecia. E ele ia entrar carregando a cruz, que ele estaria indo para a crucificação. E as pessoas atrás, as crianças atrás, seguindo, né? Então não tinha muito o que falar, né? Porque não dava tempo, eram crianças pequenas também. Mas essa entrada de Jesus, né, que ia até o Gólgota, onde ele seria crucificado. Lógico que nós não ia apresentar a crucificação de Jesus, mas esse caminho que Jesus fazia, né, quando ele encontra aquele homem que ajuda ele a carregar a cruz, porque ele cai, né, a cruz é pesada. Então, era essa cena que nós iríamos fazer, né? Começamos e foi, aí fomos nos instruir, tinha algumas palavras para serem ditas, né? E as crianças assim se integraram de uma maneira maravilhosa, e a coisa foi fluindo tranquilo. Antes da apresentação, poucos dias antes, um dos meninos chegou para mim e falou: professora, falou o nome dele, ele que ia fazer o papel de Jesus Cristo. Ele falou: ele não quer fazer o papel de Jesus Cristo. Eu falei: nossa, mas como? Nós estamos a poucos dias da apresentação, como vai ser, né? Ele falou: ele não quer de jeito nenhum. E ele pediu para falar para a senhora que ele não vai fazer. E eu falei: meu Deus, mas ele não falou por quê, nada? Não, ele não quer fazer. Eu vou conversar com ele. Daí eu conversei, falei: mas por que, você sabe? Aí ele falou: professora, é porque ele vende droga e ele não quer fazer o papel de Jesus. Minha gente, eu parei, eu fiquei impactada. Veja bem, ele não queria fazer o papel de Jesus, porque ele tinha uma vida irregular. Eu fui orar, falei: tá bom, vamos ir. Aí eu fui orar, orei, fui para casa naquele dia, orei, mas fiquei impactada, porque eu vi o que aquela coisa que a gente estava fazendo tão despretensiosamente estava produzindo nas crianças. Daí no outro dia eu fui conversar com ele. E realmente isso fazem muitos anos, né? Quase 30 anos. Eu não me lembro bem o que foi que eu falei, mas eu sei que ele mudou de ideia e resolveu fazer o papel de Jesus entrando na igreja, carregando a cruz, como se estivesse indo para o Calvário. Eu fiquei aliviada e orava, né? Eu era um pouco, eu não sabia muito, eu era levada pelo Espírito Santo, né? Hoje eu sei que eu era levada pelo Espírito Santo para fazer as coisas, mas eu não tinha muita noção do que era. Eu também estava aprendendo, né? Eu já fazia bastante tempo que eu estava na igreja, mas
O aprendizado da gente é lento, né? Porque é algo muito novo, muito diferenciado, as coisas vão acontecendo e conforme os acontecimentos vão vindo é que a gente vai aprendendo, tendo experiências com Deus, né? Bom, chegou o dia da apresentação. Não, minha gente, foi algo assim que todos nós da igreja, inclusive o pastor também, ficamos adoidados, porque a igreja era pequena, não era muito grande, e desceu todo o povo do morro da favela, pai, mãe, tio, vó, avô, para assistir o teatro que as crianças iam fazer. Foi a coisa mais linda, foi uma correria para arranjar lugar, para que as pessoas, sabe, o pessoal da igreja ficar fora e eles poderem entrar para ver o teatro, que era uma coisa bem pequena, né? Falavam algumas palavras. Gente, eu fiquei tão emocionada, foi tão lindo aquilo de ver aquelas pessoas todas que não iam na igreja, nem sabiam nada, chegando para ver, para assistir algo simples, né? Mas olha, minha gente, foi algo inacreditável e foi lindo. As crianças se apresentaram, o rapaz que fez o papel de Jesus também se apresentou, os pais e a avó se apertavam ali e para ver, né, abrindo caminho para eles passarem, né, porque eles vinham de um lugar e ia passar para poder entrar na igreja. Foi muito lindo, foi do céu, foi de Deus. E eu ali, vendo tudo aquilo, né, que eu tinha feito, mas eu nem pensava, o pastor também se surpreendeu, todos da igreja se surpreenderam. E a partir dali, minha gente, houve uma mudança muito radical na vida daquelas crianças e daquelas famílias que começaram a participar mais da vida das crianças ali na igreja, naquilo que eles faziam, no projeto. Alguns começaram a participar da igreja, receberam Jesus, foi algo maravilhoso e eu sei que, tenho certeza que houve mudanças grandiosas na vida dessas crianças e na vida da família deles, porque durante quando a gente estava em aula, assim, aula não, né, no recreio ali, né, porque não era aula, elas conversavam, nós íamos à igreja, elas falavam comigo, elas contavam os acontecimentos, né, o pai que recebeu uma facada, o outro que teve uma briga no bar. Então elas contavam, eu sabia, elas se abriam comigo e nós orávamos juntos, né? E eu fui vendo o trabalhar de Deus, o trabalhar do Espírito Santo na vida daquelas crianças e na vida daquelas famílias. E eu louvo a Deus por esse trabalho, por essa obra que nós fizemos. E eu tão assim, sendo usada por Deus até sem saber, sem ter noção, né? Porque eu também estava começando ainda, né? Eu vinha de outra igreja e não tinha também o conhecimento que eu tenho hoje. Porque o conhecimento a gente vai adquirindo com as experiências que Deus vai dando na nossa vida, os acontecimentos, a gente vai crescendo. Então, minha gente, essa é mais uma obra do Espírito Santo. Quando você se propõe a fazer alguma coisa para Deus, que você muda a sua vida, o Senhor começa a trabalhar por você e com você. Não é só a sua vida que é mudada, outras vidas também são mudadas. E durante esse tempo eu vi também a mudança da minha família, que eu vou estar contando futuramente. A primeira que mudou foi minha mãe, que começou a ir na igreja também, né? Esse teatro impactou também ela. E meu filho crescendo nesse ambiente de Deus, né? E que hoje é um homem maravilhoso, estupendo, de Deus mesmo.
com uma cabeça e um coração em Deus. Então, minha gente, pai, mãe, não perca a oportunidade de estar com seus filhos na casa de Deus e que eles participem das coisas de Deus. Isso muda totalmente a vida de toda a sua família, viu? Devagar, devagar, todos vão se achegando. E o céu desce à terra, como diz, como a gente pede no Pão Nosso, vinde a nós o vosso reino, o reino de Deus. Começa realmente o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a reinar na nossa vida, porque toda essa obra que é feita é o Espírito Santo que faz. Porque quando Jesus partiu, ele disse, eu vou, mas eu deixo para vocês o Espírito Santo de Deus. E é Ele que atua na nossa terra ainda, né? Está aqui atuando, não perca a oportunidade na sua vida, na vida da sua família, de ter esse encontro com o Espírito Santo, de ter essa mudança, essa clareza, e muita coisa você vai aprender, vai entender, né? E vai ver quanta coisa nova é o céu descendo à terra na sua vida, na sua casa, na vida da sua família. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, Pai Santo, querido, maravilhoso. Em nome do Teu Filho Jesus e na unidade do Teu Espírito Santo, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento maravilhoso, por esses anos que foram vivenciados nessa igreja, pelo pastor naquele tempo dessa igreja, que transformou nossas vidas e transformou a vida de muitos. Eu tenho certeza disso. Nós não pudemos acompanhar, né? Como que a gente vai acompanhar o projeto depois, até mudou de casa, porque cresceu muito. Mas nós sabemos, temos plena certeza que impactamos a vida daquelas crianças, daquela família, que o Senhor nos usou, o Espírito Santo nos usou para transformar muitas vidas. E assim, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de aprender e pela oportunidade de estar operando na tua obra. Sem conhecimento, sem entendimento, mas o Espírito Santo guiando, porque nós sabemos que era o Espírito Santo fazendo a obra, porque nós não tínhamos capacidade para isso. Te louvo e te agradeço, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Fiquem todos na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.